Você ajusta a sua política de investimento no sentido de escolher as janelas de liquidez que você precisa para se encaixar nesse fluxo de caixa. Uma vez definido ali a classe, você vai garimpar os produtos de alocação que atendam aquelas réguas de liquidez. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos tratar sobre um ponto importante na política de investimentos, que são os índices de liquidez, que, quando calculados equivocadamente, prejudicam todo um conjunto de tomadas de decisões da família, tá bom? Mas o que é o índice de liquidez, né? Muito se ouve sobre índice de liquidez, principalmente no mundo das finanças, né? Como sendo aquela reserva necessária para custear despesas dos primeiros 12 meses, 6 meses, 24 meses, que é um conceito muito importante para indivíduos que estão na fase de acumulação e para indivíduos que estão na fase de crescimento. Mas para indivíduos que estão na fase da preservação, a geração de receita passiva, de rendimento através de investimentos, ela é sempre superior ao que se tem de despesa pessoal em larga escala. Então, uma família, por exemplo, que gasta 300 mil por mês, mas que tem 200 milhões, ela vai estar fazendo 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 todos os meses ali líquido, que é muito superior ao que ela gasta de 300, 400 mil de despesa. Então, começa a abrir uma curva que é sempre desproporcional. Portanto, quando a gente fala de índice de liquidez no mundo ultra high net worth, o que a gente está querendo dizer é os ajustes de liquidez dos fluxos de caixa que se encaixem com as alocações de investimento. Pensa comigo. Cada alocação feita, nós podemos, por exemplo, dividir o ano em blocos semestrais, para a gente facilitar nosso entendimento. Então, nós temos 25.1.2, 26.1.2, 27, 28, 24, todos os anos vão ter o seu primeiro e segundo semestre. É possível você calibrar para uma estrutura de caixa antecipada, ou seja, para que cada início de semestre você tenha uma realidade de caixa diferente. Então você sabe o que tem no semestre em termos de compromissos, quanto você vai precisar alocar nos seus investimentos e nas suas despesas, e sabe também o que vai ter de régua de retorno em cada bloco semestral, né? Qual é o investimento que a carência acaba, qual é o investimento que vai ter uma devolução de dividendos, quando é que é o contrato de mútuo que vence, quando é que é o vencimento do debênture. Você tem a capacidade de também entender as entradas do fluxo de caixa. Uma vez tendo isso, saídas e entradas divididas por bloco semestral, você consegue entender como o seu fluxo de caixa funciona e consegue determinar na sua política de investimentos o quanto de liquidez você precisa ter em termos de fluxo de caixa e escolher naturalmente a partir disso os produtos de investimento que atendam aquele fluxo necessário. Por exemplo, você pode chegar à conclusão que você precisa ter 2% disponível para o semestre 1, 3% disponível para o semestre 2, 15% disponível para o semestre 3, 15% disponível para o semestre 4, 15% para o 5 e assim por diante. Uma vez que você determina essas necessidades de alocação patrimonial por blocos semestrais, para cumprir sempre o seu índice de liquidez, não no mês, né? E nem no ano, que é muito longo, então eu gosto de trabalhar por semestres. Você vai estar sempre no início do próximo semestre com o caixa necessário para cumprir todo o semestre, já considerando as entradas e as saídas que estão comprometidas e contratadas. Capturou? Ou seja, você tem uma condição de ter semestralmente a organização do seu capital. O recurso do semestre está sempre alocado em capital disponível, né? Felizmente, você tem uma série de opções hoje no mundo com liquidez imediata, que permite que o seu dinheiro esteja com essa capacidade de resgate, né? O cobertor é sempre curto, então menos rentabilidade, mais liquidez, menos rentabilidade, é sempre assim a relação. Mas uma vez montando isso, você vai ter blocos semestrais de compromissos financeiros contratados de entrada de receita, que vão dar uma realidade. E você ajusta a sua política de investimento no sentido de escolher as janelas de liquidez que você precisa para se encaixar nesse fluxo de caixa. Uma vez definido ali a classe, você vai garimpar os produtos de alocação que atendam aquelas réguas de liquidez. Então, se era, sei lá, 2% no semestre 1, tem que estar 2% disponível. Se é 15% no semestre 2, eu tenho que ter alguma liquidez que esteja vencendo em 6 meses, no início de 6 meses, para me deixar aquele dinheiro pronto para eu cumprir o próximo semestre de compromissos. Pensar semestralmente é uma forma operacional
bastante confortável, tá? De pensar em termos de patrimônio. Se você tiver mais time, mais capacidade operacional, você pode até ir para essa análise por trimestre, tá? Por mês eu realmente não recomendo porque imprevistos acontecem. E um mês, se você tem um imprevisto numa liquidez de um investimento, você tem um compromisso, você não tem tempo para poder organizar. Então, com 6 meses você tem tempo. Agora, se você tem time, você pode organizar em blocos trimestrais. Contudo, se você não precisa, vamos dizer assim, é, de uma resposta tão curta em termos de né, propositura ali, de leitura de fluxo, o semestre vai funcionar muito bem, porque é uma janela de tempo que permite que você se movimente, tá? Peça outros resgates, se organize para poder cumprir imprevistos, mas também não é tão longo igual um ano, que seria demasiado em termos de custo de oportunidade desse capital que poderia estar sendo melhor rentabilizado se tivesse sido alocado para um prazo mais longo, mas que está sendo menos rentabilizado porque está disponível para aquele bloco de liquidez do semestre. Então, o índice de liquidez que você vai montar na sua conta é assim: você vai montar os seus compromissos contratados de receitas e despesas, projetar isso para frente, pegar essas projeções por blocos semestrais, entender os volumes de liquidez que você precisa ter para esses blocos semestrais e organizar a sua política de investimentos para atender a esse propósito. Organizou a política, aí vem o dia a dia de garimpar o investimento e encontrar as alocações que respeitem, que respondam a esse fluxo aí planejado, tá bom? Então faz isso aí organiza esse número na tua família. Vai ser vai ser muito importante essa dinâmica para vocês compreenderem como o fluxo de caixa de vocês funciona, sabe? Esse tipo de atividade, principalmente quando feito entre família, permite que pais e filhos comecem a alinhar os olhares, a entenderem que o que investe hoje só volta depois, que não dá para investir em tudo, que é preciso ter uma organização, né, na política de investimentos. Então, certamente vai ser muito rico aí para você no seu dia a dia, tá bom? Essa é a minha recomendação para você. Se você precisar de ajuda para fazer isso, naturalmente levanta a mão aqui. Nosso time tem muita experiência, tem software para isso, vai conseguir ajudar você com muito mais facilidade a organizar os seus índices de liquidez, todos os seus blocos semestrais e a organizar sua política de investimentos em detrimento dessas obrigações, tá bom? Agora, se você ainda nem tem certeza, né, se todos os seus compromissos são lançados, se eventualmente você vai ter que ter despesas em relação à organização patrimonial que você nem pensou ainda, aí eu recomendaria que você fizesse o nosso mapeamento patrimonial, tá? Se você não tem, assim, 100% de certeza de tudo que você precisa no seu patrimônio, faz nosso mapeamento de riscos, 360 graus, você vai pegar red flags dos principais pontos aí para o seu patrimônio e com certeza no final desse processo você vai estar assim totalmente modificado com um olhar muito mais amplo e plural a respeito do patrimônio e vai conseguir certamente aí cumprir o seu planejamento com muito mais assertividade do que antes, tá bom? Então eu recomendo esses dois caminhos aí operacionais para você. Até o próximo vídeo.